Tá bom? Tá ótimo agora. O áudio tá ruim? Ah. Fala aí para ver se dá certo. Tá ouvindo bem? Não. Estamos todo mundo vendo. Só que você você também você deve ter tentado pelo computador e lá também está conectado. Então você desliga o de lá, deixa só o Ainda estou celular. aí, Lara. Desliga aí. Tá, vou desligar lá. Pronto. Vamos lá, gente. É assim mesmo. Quando a gente faz as coisas ao vivo, é assim. Pô, estou parecendo o Faustão, né? Deus a Deus, não quero parecer, não. Igualzinho. Deus me livre. Não quero, não. Mas Pareceu o Faustão. mas é assim que rola mesmo. Quando o trem é ao vivo, parece que tudo conspira. Mas a gente vai aprendendo todo dia. Eu acho que todos nós estamos numa fase de aprendizado muito grande desse mundo digital, né? Lá no grupo eu até coloquei que isso é uma necessidade, né? Deixou de ser um luxo, porque o mundo agora vai trabalhar muito com esse ambiente remoto. Primeiro, para todos que me conhecem, né? Alguns aqui são novos, não conheço todo mundo. Meu nome é Wagner Isidori, eu sou um consultor de empresas. Nós estamos aqui em Brasília há muitos anos e eu já atendi cerca de 700 empresas. E tomamos a iniciativa essa semana de criar um grupo de mentoria gratuita. E como parte dessa mentoria gratuita, a gente está promovendo uma sequência de lives, né? Ontem a gente teve uma falando sobre a parte de recursos humanos, departamento pessoal, né? A parte de emissão. Hoje nós vamos falar de impostos. Amanhã eu vou falar sobre custos nesse novo cenário. E na segunda-feira a gente vai falar muito com outro consultor, que é o Roberto, que a gente vai falar de tendências do mercado pós-coronavírus. Então, são temas muito importantes que eu acredito que fazem hoje ou vão fazer parte da vida de vocês, querendo ou não, daqui para frente. Então, eu queria dar uns minutos para a Alessandra se apresentar. Fala aí, Alessandra. Gente, eu sou a Alessandra, eu sou empresária no ramo de contabilidade aí há 22 anos e estou aqui também para ajudar vocês aí no que vocês precisarem, tá bom? Podem contar comigo nessa parceria aí com o Wagner. Então, nós estamos aí em 16 pessoas, ao longo do tempo a gente vai vendo, nós tivemos cerca de 80 inscritos, mas muita gente acaba se inscrevendo e não dá tanta importância. A questão do imposto sempre foi uma coisa muito problemática para o empresário, né? Sempre foi uma situação onde a gente se colocava, independente do governo, contra o governo. Pagar imposto sempre foi uma coisa vista de uma maneira muito negativa, né? Muitas vezes eu encontro empresas que pagam mais de taxa de cartão de crédito do que efetivamente o imposto, mas que não percebem isso. Mas, historicamente, falar de imposto é uma coisa muito problemática. E isso é importante a gente quebrar, né? Desromper essa maneira, porque ele vai gritar e o governo vai querer o quinhão dele, tá certo? Hoje, a Alessandra vai esclarecer para a gente pontos muito importantes sobre essa situação tributária. Se fala muita coisa, Alessandra, tem muita coisa rolando, do que tem que ser feito, do que não. Eu já assisti todo tipo de radical, dizendo que pare de pagar tudo, que o governo vai liberar todo o dinheiro, milhões de coisas que todo mundo está dizendo. Então, o empresário, a ideia também de a gente promover essas lives é que o empresário fica perdido. Em quem eu acredito? Qual é o certo? O que está de fato acontecendo? É gente fazendo fake, é gente falando coisa ou interpretando a lei ou a normativa antes dela entrar em vigor, e aquilo já vira uma verdade. Todo mundo. Tem milhões de gurus agora que, de uma hora para outra, se descobriram como salvadores da pátria. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu quero começar, Alessandra, com uma pergunta básica. Eu fiz aqui uma sequência de algumas perguntas. Vocês já podem ir fazendo os seus questionamentos, tá certo? Como eu já falei ontem, a gente vai ter normalmente 30 minutos, onde a Alessandra vai expor uns temas que eu anotei, que são fruto de perguntas que as pessoas têm feito comigo na internet, no grupo, e os outros 30 minutos, ou 20 minutos,
para que a gente possa responder as dúvidas de vocês bem pontuais. Então, a primeira questão, Alessandra, que eu queria que você nos ajudasse era o seguinte. Se fala de muita coisa. Eu tenho escutado muitas informações do governo. Eu tenho escutado aqui em Brasília e nos estados de uma maneira geral um silêncio muito grande. De fato, o que saiu de benefício com relação aos impostos? Então, vamos lá. Olha, gente, o único benefício que saiu de opção, de prorrogação de prazo de pagamento foi do Simples Nacional. Não saiu nada para as empresas de lucro presumido e real. Então, o governo federal criou uma prorrogação do pagamento do Simples do mês da competência março, abril e maio, para que seja pago em outubro, novembro e dezembro. Então, foi o único benefício criado no federal. E no estadual, a gente tem que observar que esse Simples, tá? Que ficou meio confuso, quando a gente pensa em Simples, a gente pensa em uma única guia. Então, pensar, só vou pagar, não vou pagar o Simples desse mês. Não. A parte estadual do Simples, que seria o ISS e o ICMS, foi excluso dessa prorrogação. Então, as empresas terão que pagar, que vão receber aí um DARF de Simples, que ela vai ficar confusa, mas que vai ser só a parte do ISS, a parte estadual do Simples. Deu para entender, gente? Deixa eu perguntar um pouco. Peraí, você disse para mim que a competência de março, abril e maio vão ser pagos a partir de outubro, é isso? Outubro, novembro. Isso. Então, peraí. A competência de março vence no dia 20 de abril, correto? Isso. A competência de abril vence no dia 20 de maio. E a competência de maio vai vencer no dia 20 de junho. Então, o que você está me dizendo é o seguinte: o que eu pagaria no dia 20 do 4, eu vou pagar no dia 20 do 10. Isso. Só que junto do dia 20 do 10, que eu vou ter que pagar o mês de abril, eu também vou ter que pagar a competência de setembro, que vence na mesma data. Isso. Vou ter que pagar os dois. Quer dizer, eu vou acumular no único mês 2 meses. 2 meses. A competência de março e a competência de setembro. Isso. Caramba. Quer dizer, o governo de outubro, não parcelou nada, ele só prorrogou. Prorrogou, ele não parcelou, ele prorrogou. Beleza. Isso já é uma coisa bastante assustadora, né? Como é que a gente vai fazer isso? Mas a ideia aqui, gente, é assim: a ideia é a gente saber de fato o que existe. Se é certo ou se é errado, se a gente vai fazer qualquer outro movimento para isso, é uma outra coisa. Mas é importante demais a gente saber disso. Então, tá bom. Agora, me conta uma coisa, Alessandra. Você disse que somente a parte que cabe do governo federal. Quer dizer, dentro do Simples Nacional, naquele percentual, tem vários tipos de impostos. Isso. Aí tem o PIS, o COFINS, o imposto de renda, a contribuição social, esses entraram. E a parte estadual não entrou. Então, no final da competência aí, que seria dia 20 do 4, referente a março, eu vou ter que pagar o ISS e o ICMS. Provavelmente a gente vai emitir um DAS para pagamento do imposto. Então, é somente a parte federal do Simples, que compõe todos os impostos. A gente chama de Simples porque é uma única alíquota. Mas dentro dessa alíquota tem vários pedacinhos de alíquota. Isso, tem várias alíquotas. Aí eu tenho que detectar qual é a minha alíquota hoje, atual, pelo meu faturamento, porque ela varia conforme o faturamento, né? E nessa alíquota eu vou excluir o ICMS, detectar qual é o meu ICMS. Isso aí o contador sabe fazer bem. O empresário não precisa se preocupar tanto. Ele só tem que saber que ele não está isento de pagar o DAF esse mês, não. Ele vai ter que pagar um pedacinho dele. Quer dizer, não houve parcelamento de nada e, de qualquer jeito, no dia, para quem está funcionando no mês de março, por exemplo, ou vendeu alguma coisa, ou teve que tirar nota, mesmo online, no dia 20 de abril ele vai receber uma guia para pagar. Só que é de uma parcela pequena.
referente ao ela ISS varia. ou ICM e tal. É isso. ICMS, Então, galera, exatamente. não se surpreendam quando o contador mandar para quem estiver emitindo nota em março, receber uma guia de pagamento no dia 20 de abril. É isso, Alessandra. Exatamente. Isso. Tá legal. Tá bom. Outra coisa que me perguntaram, Alessandra, não tem A mais não nada. ser, tá, gente, que o governo estadual crie algum benefício, que até agora não foi criado pelo governo estadual nenhum benefício para as empresas. Tem alguém de outro estado aqui conosco? Quem tiver, manda aí para mim no chat para eu saber se tem alguém de algum outro estado. Na realidade, a Maria de Fátima botou, caramba, prorrogou o problema. Né? Tem o André que está em São Paulo. André, o governo do estado aí liberou algum tipo de benefício para o estado de São Paulo? Manda para mim aí alguma coisa. Bom, quando o André me mandar isso no texto, a gente fala depois. Beleza. Agora, vamos para uma outra dúvida. Quer dizer, deixa eu só... É porque eu estou meio estarrecido, desculpa, mas é porque a história é meio... as empresas de lucro presumido, de lucro real, não tem nenhum benefício, zero. Nenhum. Mesmo Nenhum, estando com não a... saiu nada. Tirou uma nota no mês de março, quando chegar no dia do recolhimento, vai ter que pagar integralmente os impostos, seja federal ou Exatamente. estadual. Tem nenhum benefício. Caramba, E o governo... muitas empresas são pequenas, mas tem uma classificação que não se enquadra dentro do Simples. São pequenas de faturamentos, mas são impossibilitadas de enquadramento no Simples. Advocacia, clínicas, vários tipos de atividades que não podem entrar no Simples. Todas elas vão ter que recolher agora, em abril, o que tiver que pagar. Ponto. Exatamente. Tá legal. Bom, aqui, segundo o André, também em São Paulo, por enquanto, ele não tem nenhuma informação. Não houve nada. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho. E, principalmente, vocês fazerem contato com o contador de vocês, para que ele possa dizer para vocês qual é o percentual que vocês vão pagar, mesmo tendo esse prazo, dessa parte estadual no Simples. Tá certo? Já que para o lucro presumido... Até para colocar aí no fluxo de caixa da empresa dentro do mês, colocar o pagamento do mês, né? E mais esse resíduo que eu estou deixando lá para frente. Atraso, multa, essas coisas, não existe nada disso também? Não. Nada. Nesse Legal. caso aqui, sim, eu vou poder pagar com sem atraso. Né? Mas sem nada. Sem nada. A partir do dia 20 de outubro. Isso. Beleza. Outra dúvida que as pessoas me perguntam muito é assim: existem muitas empresas que fizeram no passado esse parcelamento do Simples, estão pagando. E me perguntaram muito o que vai acontecer, porque muitas estão sem condições de pagar e estão com muito receio do não pagamento desse passado desenquadrá-las do Simples. Isso tem alguma normativa disso? Tá, vamos lá. Parcelamento. O que saiu para parcelamento? Tá? O governo, que hoje são mais de 800 mil devedores, né? Nós temos mais, e um valor de 235 milhões de dívidas parceladas, né? Somando essa dívida toda. Então, nós temos o que o governo fez? Ele somente prorrogou o prazo de pagamento, não de pagamento, da exclusão de eu deixar de ser excluso esse parcelamento por falta de pagamento. Porque como que acontece? Se eu deixar 3 guias sem pagar, 3 meses consecutivos, ou deixar de pagar pelos últimos 90 dias, esse parcelamento é excluso, ele sai de linha, eu perco o parcelamento por falta de pagamento. Certo. Então, o governo prorrogou essa exclusão do parcelamento para mais 90 dias. Não que ele me deu nenhum benefício, ele só prorrogou para setembro. Então, assim, eu tenho até setembro para quitar todas essas dívidas aí,
senão eu vou ser excluso desse parcelamento que eu tinha antigo. Esse refis, foram parcelamentos beneficiados, PERT, outros parcelamentos registrados pela Receita Federal com pagamento, prorrogados à exclusão do parcelamento. Ficou confuso? Deu para entender? Mais ou menos, é porque falhou um pouco seu áudio. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha, vê o que ficou ruim para eu explicar o que ficou ruim, Wagner. É porque ficou falhando o áudio. Eu acho que você tem que repetir. Então, vamos lá. Ó, o governo ele não prorrogou o pagamento dos parcelamentos. Ele prorrogou a exclusão do parcelamento para mais 90 dias. O que quer dizer? Deixa eu explicar para ficar fácil. Eu fiz um parcelamento refis, PERT, eu tenho um parcelamento administrado pela Receita Federal ou pela Procuradoria, e esse parcelamento, ele vence, vai vencer. E se eu não pagar ativas, o parcelamento exclusa desse parcelamento. Eu perco o parcelamento, o empresário perde o parcelamento. Neste caso, o governo deixou com que eu fique mais 90 dias sem pagar, para que eu não seja exclusa. Mas eu não tenho benefício nenhum de não pagar. Entendi. Entendeu? Entendi. Quer dizer... Excluída, desculpa. Então, aí, o que acontece? Você vai ganhar um prazo, não no pagamento, mas na penalidade. Na penalidade, você falou certo, na penalidade. Eu só ganhei um prazo na penalidade. Temos mais um outro desafio a vencer, né? Não tem benefício nenhum. E aí, o que significa? Que o empresário que tem um parcelamento e quer deixar de pagar isso aí para o seu fluxo de caixa, Wagner, ele quer deixar de pagar esses 3 meses, ele tem que lembrar que ele vai ter que pagar os 3 meses mais o do mês até setembro, para que ele não perca aquele parcelamento. E esses 3 meses de prorrogação é com data na competência de março, abril e maio? Isso. Março, abril e maio. Maio, a competência vence no dia 20/6, por exemplo. Aí, ou numa outra data. Aí eu vou ter 20/7, 20/8, 20/9. Quando chegar no dia 20/10, eu tenho que pagar. Quer dizer, não é que eu tenho que pagar. A partir dali... Se eu não pagar, eu perco. Se eu não pagar, eu perco o meu parcelamento. Aí eu perco os benefícios daquele parcelamento feito naquela data. Quer dizer, a gente vai ter o mês normal da competência de setembro, a gente vai ter a competência de março, que vai vencer em outubro, e eu tenho também o meu parcelamento, que se eu não pagar o que está para trás, eu vou perder meu enquadramento. Isso. Então, eu tenho três encargos da mesma natureza que vão vencer no mesmo dia. Tudo para outubro. E aí você me perguntou, você me fez uma pergunta do Simples, uma pergunta dos empresários terem, né, a opção do Simples. O Simples, ele é uma opção que a gente faz todo início de ano, tá? A opção de estar, qual o tipo de tributação que eu quero, o que é o tipo de tributação que eu vou participar, e eu opto pelo Simples. Quando eu faço essa opção, eu tenho até dia 30 de janeiro para fazer essa opção pelo Simples. Se eu tiver algum débito, eu não consigo optar pelo Simples e nem manter no Simples. Então, a pergunta, que seu cliente fez aí, eu vou sair do Simples, eu vou perder o Simples? Eu tenho até 31 de dezembro para pagar todos os meus débitos por Simples, eu não posso dever, tá? Senão eu sou excluso por falta de pagamento. Então, neste caso, eu tenho até o dia 30 de dezembro para efetuar todos os pagamentos desse ano, para que eu possa fazer a opção do Simples no ano seguinte. Ou seja, independente do prazo concedido, independente do acúmulo, do que for, o que a lei determina hoje é que se eu não tiver com os impostos do Simples liquidados até 31 de janeiro, eu perco meu enquadramento.
até 31 de dezembro, tá? Dezembro. Porque eu faço a opção em janeiro. Aí eu tenho que estar ok em dezembro. Entendi. Eu tenho que fazer um parcelamento do ano todo para que eu faça a opção para o ano seguinte. Tá bom. E esse parcelamento ainda não existe essa possibilidade. Nenhum benefício. Nenhum Não saiu nenhum benefício. benefício. Nenhum benefício. É um parcelamento normal, administrativo, com juros normais, com todas as taxas normais. Tá legal. Que variam aí até de 30% do valor. Tá? É bastante assustador, mas é o que temos para hoje, né? É isso? É. Bom, uma outra coisa. Me perguntaram também uma coisa que era o seguinte, Alessandra, de uma maneira geral, alguns empresários, não de uma maneira geral, mas alguns empresários misturam muito, por exemplo, o que é imposto com o que são as taxas administrativas. A gente falou do Simples, falou do imposto de renda, contribuição social, falou do PIS e COFINS, que a gente sabe que são impostos. Mas a empresa, além disso, tem uma porção de coisa que muitos empresários acreditam que isso é imposto. Por exemplo, IPVA, IPTU, despesas de água, de luz. Existe alguma normativa disso? Existe alguma vantagem, alguma coisa que o governo já pontuou sobre isso? Não saiu nada de benefícios, né, a título de estaduais, que seriam essas taxas são estaduais, administrada pelo governo estadual. O que saiu, a única coisa, foi uma suspensão do corte, que nem imposto, já é custo, né, de água, custo do corte. Luz, né? Do corte. Percebe, né? Da luz para 90 dias. Eles não vão te deixar, não vão cortar sua luz por 90 dias. Aqui em Brasília, né? Então, porque... o único benefício. Aqui em Brasília. Porque a gente tem gente do Paraná, tem gente aqui do São Paulo. Só de Brasília. É importante que o empresário procure o contador até para saber se tem alguma facilidade ou não. Gente, eu sei que na hora do aperto, a gente vai ter que escolher. A gente vai ter que escolher entre pagar uma coisa ou outra. Mas é importante que vocês saibam quais são os problemas para frente. Não é simplesmente tomar uma decisão e falar assim, não vou pagar. Então, a própria Fátima está colocando aqui, a gente só está empurrando o problema para frente. Bom, até agora, pelo que eu estou vendo, é isso mesmo. O governo ele não está fazendo nada. Nós vamos vender bastante aí para poder, para frente, estar com um fluxo de caixa bom para pagar todas essas despesas. Ótimo. Uma outra pergunta que me fizeram aqui também era o seguinte, muitas pessoas precisam das certidões negativas para ter recebimento de negócios com o governo. Muitas empresas precisam emitir a certidão negativa para poder receber dos seus clientes. Enfim, como é que existe alguma normativa com relação a isso? Saiu uma normativa prorrogando o vencimento das certidões para mais 90 dias. Mais uma vez, ele te dá aí minha certidão venceu agora, vai vencer amanhã. Eu tenho de março até agora 90 dias. Então, eu tenho até agosto para deixar minhas contas todas em dia para poder tirar minhas certidões. Isso é uma decisão federal? Federal também. Então, seria bom se você pudesse disponibilizar para mim depois a lei. Porque muitas vezes o empresário, e eu estou citando esse caso porque ele tinha um recebimento para fazer essa semana, tinha que ter as certidões negativas e, ao entregar, a certidão dela tinha vencido no começo do mês de março. E o órgão disse que não podia pagar ela se não tivesse com a certidão. Isso. Então, muitas vezes, por ser uma lei federal, a gente pressupõe que o órgão sabe disso. Mas eu estou dando um exemplo claro de que não sabe. Não, te mando aí no grupo. Manda para mim a lei que, de repente, a gente disponibiliza para todo mundo, para a pessoa anexar a lei junto com a certidão que está vencida e levar para o órgão. Falou, olha, minha certidão está válida, venceu em março, mas tem 90 dias. Eu posso até pegar ela aqui, se tiver pessoas que não têm acesso ao seu sistema. Pode ser, você disponibilizar aqui para a gente. Mas vamos embora. Mas vamos.
Outra pergunta. A portaria, anota isso, quem quiser. A Olha aí. portaria da... Ixi, sumiu aqui minha funcionária. Posta aí de novo? Cássia. Eu estou procurando aqui, que eu estou sem WhatsApp, porque eu fiquei sem celular. Fiquei com o celular no... Bom, a gente vai Qual que é a falando. portaria? 555 da... Acho que é 555 da Procuradoria Federal. Deixa eu abrir aqui. Tá, portaria da Receita Federal, né? Número 555 de 23 de março. Então, quem tem negócio com empresas, não é só o governo que exige certidão negativa, não, viu? Outras empresas também exigem. Quem tem negócio que precisa, junta a certidão negativa, mesmo vencida, com esse termo atrás, de grampeia, e leva para a pessoa, porque é lei, a pessoa tem que aceitar. Não tem como ela não aceitar. Essa cliente, especificamente, ela tem uma empresa que presta serviço para uma grande empresa do ramo alimentício, só que é privado. E ela só faz os pagamentos se tiver com todas as certidões em dia. Certidões em dia. E aí essa empresa não quis. Essa é a outra empresa que eu estou falando. Bora, vamos lá agora. Uma outra coisa que me perguntaram, que está todo mundo assustando. Wagner, como é que faz com fiscalização nesse meio tempo? Segundo essa pessoa que me mandou essa dúvida ontem, ela sabe que não vai ter dinheiro para pagar os impostos, ela sabe que não vai ter, ela vai passar uma situação muito difícil, e ela está morrendo de medo do empreendimento dela, da empresa dela, ser fechada por conta da fiscalização. Tem alguma normativa com relação a isso? Não, para fiscalizações, gente, estaduais, fiscalização do trabalho, fiscalização do Ministério Público, do E-Social, de todos, não saiu nada. A única coisa que saiu a título de tributos federais foi a suspensão também de protestos, de impugnação, de cobranças em 90 dias. Então, assim, mas a título de fiscalização tributária federal, tá? Só para ficar a diferença, porque um outro problema aí, não sei se todos sabem, que nós temos os impostos federais, os estaduais, os municipais, essas taxas. Então, assim, só a título de tributário federal, a suspensão de impugnação, de recursos, de cobrança, de protesto, porque hoje em dia também, quando você está devendo, ele já está protestando direto no Serasa. Uma coisa muito rápida está acontecendo, não está demorando muito. Mas, por exemplo, deixa eu perguntar aqui que eu fiquei com dúvida. Eu não vou ter essa ação, por exemplo, de protesto e tudo mais, com relação à minha parte, por exemplo, do Simples Nacional, se eu não pagar. Mas, por exemplo, se eu deixar de pagar a guia do ICMS, que diz respeito a um tributo do Estado, o Estado pode me negativar e me protestar. E me mandar minha conta para o Serasa, para o cartório, sim. Não saiu nada. Tá certo. É outro pânico. Agora, fiscalização, por exemplo, de PROCON, vigilância sanitária, tudo isso está aberto e normal. Não está nada suspenso. Tudo normal. Tá bom, gente. Já são 3h44. Eu vou abrir agora, Alessandra. A não ser que você queira colocar alguma situação, né? Nós falamos dos impostos, benefícios. Eu vou abrir as perguntas aqui, eu vou pegar lá do início para ver se tem. Vou ver, peraí. Tá, ouvindo perfeitamente. Vamos lá. Deus me livre o problema. A Mariana me perguntou o seguinte: DARF e INSS, teve alguma facilitação no pagamento? Do quê? O DARF, na realidade, é o nome do formulário. Provavelmente deve ter o Simples, né? E o INSS, teve alguma coisa, por exemplo? Não, o INSS não saiu nada. Até agora, só o FGTS mesmo, que prorrogou 3 meses aí de pagamento. Mas, ou seja, o INSS está que é o mais jeito. alto, que é muito mais alto para as empresas, principalmente de lucro presumido, que dá em torno aí de 27,8% de custo sobre a folha, não saiu nada. Mesmo estando de férias, só para lembrar o dia de ontem, mesmo estando de férias, eu fiz uma folha, né? Eu paguei essas pessoas ou não, mas eu gerei um tributo, uma contribuição, se eu estou no Simples, que foi retido do funcionário, né?
Esse eu tenho que pagar, obrigatoriamente. Não, não. O do INSS dentro do Simples está incluso lá nos federais, porque o INSS é Tá. federal, tá? Mas a parte que vem do funcionário, que eu descontei. Também está incluso aqui nesse parcelamento que vai poder parcelar lá em outubro, começar a pagar em outubro. Ah, então tá Então, bom. toda a parte federal no Simples está incluso aqui. Tá Mas bom. nos lucro presumido e real, não. Então, se alguma das empresas estão aqui, está no lucro real ou presumido, quando chega no dia de pagar o INSS, tem que pagar integralmente. Pagamento normal. Ok. Juros e multa e tudo. Bom, Mariana, se tiver alguma coisa que eu não tenha respondido, me avise. Depois ela botou o seguinte, o Rodrigo perguntou o seguinte, essa prorrogação vai ser para todos ou vai ter que solicitar a prorrogação do Simples Nacional? Ou melhor, vai ser automático ou vai ter que ser solicitado essa prorrogação? Não, tem que ser solicitado. Tem que ser solicitado para ele entender, né, que você não pagou porque você está com dificuldades. Então, assim, tem que ser comunicado ao contador de vocês a necessidade de não pagamento desse Simples nesse mês, né? Então, ele tem a opção de... É uma coisa opcional. Às vezes a empresa tem caixa e vai pagar. A empresa pode optar por pagar ou não. Bom, a Mariana está colocando aqui uma outra coisa. A minha empresa não é simples, mas está me ajudando a entender também tudo certo. Na realidade, o que eu pude entender é assim, para a empresa do Simples, algumas coisas ou poucas coisas mudaram. Pelo Muito menos pouco. pelo que eu entendi, aqui a nível de imposto, somente a prorrogação disso para pagar daqui a 90 dias. Então, Isso. o que vence no dia 20 de abril, paga em outubro, o que vence no dia 20 de maio, paga em novembro, e o que vence dia 20 de junho, paga em dezembro. Isso, só isso. Não temos muita Ou opção, não. seja, nada. Não tem mais E as nenhuma empresas diferença. não optantes pelo Simples estão desesperadas, vão ter que pagar tudo normal até agora. Então, por exemplo, para as empresas que ficaram fechadas, que durante esse mês de março não venderam nada, tudo bem, porque o imposto que ia vencer no dia 20 de Pior que abril, venderam, porque começou essa confusão aí dia é, 16, né? Então eu tive um pedaço de mês de do faturamento. mês, então, e mesmo aquelas que estavam fechadas no restante vão ter impostos a pagar. E no 16 seu de caso, março. Mariana, infelizmente, não tem nada que foi dito ou feito. A não ser que Que sai alguma coisa. a não ser que caia isso ou que você tenha informações do seu estado, né? Pode ser que no seu estado o governo tenha feito alguma coisa diferente. Não sei. Então, a princípio é isso. O único Né? benefício estadual que saiu aqui foi isenção de alíquota zero de ICMS para álcool e sabão, só até agora. Fora isso. Não soltou nada, só o que álcool em gel, né, que tá aí todo mundo vendendo pra caramba. Só isso que saiu. Quer dizer, mesmo aquela mercadoria, por exemplo, eu tenho uma cliente, ela me mandou uma mensagem ontem, Restrição. que ela está em Olinda, por exemplo, e ela tem uma mercadoria que está parada lá no posto fiscal, porque ela tem que pagar a substituição tributária. Lá no estado tem que pagar antecipado. Se ela não pagar, quer dizer, não existe nada federal liberando nada disso. Se ela não Nada. pagar, simplesmente a mercadoria vai voltar, ela vai ficar sem nada. Exatamente. Ou seja, a nível fiscal, o governo não fez muita coisa, galera, infelizmente. Mas é importante que vocês entendam. Acho que eu quero que vocês me deem. A Maria de Fátima me perguntou aqui uma outra coisa. Não posso diluir o imposto ao longo dos meses, pagando um pouco cada mês até dar o total do valor? Aquela série assim, em vez de ter uma guia só vencendo em outubro, ela pode ir pagando aos pouquinhos isso? É possível isso? Não, vai ficar meio complicado, porque ela vai ter que pagar várias guias e a Receita, apesar de dizer que é bem organizada e para cobrar ela é ótima, mas assim, não falando mal do governo, né? Mas é complicado ter várias guias picadas naquela competência e entender que isso se trata de um imposto só único, entendeu? Então, é bem complicado. Então, a gente tem que fazer as coisas bem dentro do que foi autorizado.
Isso também, gente, vai dar um retrabalho, porque eu vou ter que fazer 2, 3 apurações para você. Tem que fazer uma apuração só federal, do Simples, depois uma apuração estadual. Então, assim, o retrabalho do contador aumentou bastante aí nessa confusão aí de... E precisa notificar, né? Agora, me explica uma coisa. Hoje é dia 28, sábado. Dia 30 é o último dia do mês. Eu tenho que comunicar ao contador até segunda-feira, dia 30, sobre essa opção de fazer uso desse parcelamento ou posso fazer em abril mesmo? Não, pode comunicar o contador. Provavelmente as empresas já estão comunicando os contadores, ou os contadores comunicando as empresas dessa necessidade, se querem ou não, né? Porque também vai ser opcional, porque depois eu vou ter que pagar daqui 90 dias um monte de conta. Bom, não sei se todo mundo sabia disso ou não. Gente, coloca de 1 a 10 aí, o que isso está sendo importante para todo mundo? Deixa eu entender aí qual é o calor da galera. Depois eu volto para as perguntas. Moacir é 10, Mariana, Maria de Fátima, Galaxy Note 10, que não tem nome. Legal, legal, legal. O André. Bom, a Lucy perguntou uma coisa aqui. E a folha dos próximos meses, que serão financiadas pelo BNDES? O contrato terá suspensão e terá continuidade? E os impostos desses 2 meses? O cara está dizendo o seguinte, o governo liberou ontem a possibilidade, a gente não sabe ainda operacionalmente como vai que funcionar. Vai sair ou não. Que vai ser isso, que vai ser direto para o funcionário. Então, nessa linha de financiamento, já existe alguma coisa? Se isso está relacionado somente ao valor líquido da folha e os impostos vai ter que ser ou está tudo junto? Não, não saiu nada, né? Mas a interpretação até agora, gente, como não vai haver nenhum benefício de INSS, o FGTS ficou naquela opção para eu pagar lá daqui 3 meses, em 6 parcelas lá a partir de julho, então não entrou nada. Então, INSS eu vou pagar normal e esse benefício quem vai receber, pelo que até a gente não está concordando muito, é o próprio colaborador. Não vai ser nem a empresa, que a empresa vai ficar só devedora, vai pagar a conta depois. Então, eu vou somente... o próprio banco vai disponibilizar esse valor para o colaborador e a dívida vai ficar para a empresa pagar. Então, assim, continuou meio confuso isso aí. Eu não sei até quando, como operacionalmente vai funcionar, né? Mas, de fato, então, pelo que você está dizendo, até agora, que é pouco tempo, o que a gente sabe é que o valor que vai ser liberado é o valor líquido. Os impostos, encargos, tudo você tem que recolher. Não, você vai continuar. E até mesmo se a pessoa ganha acima de 2 salários, por exemplo. Lá eles estão liberando só para 2 salários. Vou liberar. E se o cara ganha 3, eu tenho que pagar a diferença. Então, assim, eu não está toda a folha. E tem muitas empresas ali também que só é até 10 milhões, né? Tem empresas que faturam mais que 10 milhões, tem muitos funcionários e não vão entrar nesse benefício. Então, assim, até agora não saiu nada, efetivamente, tá? Legal. Vamos esperar um pouquinho mais para colocar isso em pauta. Bom, todo mundo aqui colocou um 10, 10, 10, todo mundo está entendendo a importância. Para mim, alguns pontos desse foram surpreendentes, né? Eu já tinha lido bastante sobre isso. Inclusive, amanhã a gente vai falar um bocado sobre esse corte de gastos e tudo mais, preparando as empresas para o pós-coronavírus, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Se tiver, coloca, porque eu estou encerrando para a gente poder cuidar de outras coisas. Se eu deixei de falar alguma coisa aqui com vocês, me avisem, né? Eu queria agradecer de novo, Alessandra, mais uma vez. Tem uma pergunta a mais aqui. Mariana está agradecendo. Eu queria agradecer muito a você, Alessandra, mais uma vez, por dispor do seu tempo em prol dessa galera. Nós chegamos aqui a 25 participantes. É normal isso, muitas pessoas não aguentam mais falar sobre problemas, mas a gente tem que agir de maneira prudente e antecipar algumas coisas. Não adianta a gente sair amanhã, quarta-feira, quinta, pode abrir o comércio e a gente tem que saber claramente o que nos espera, né?
Muito obrigado. Obrigado a Tem alguém participação de pedindo para vocês fazer uma todos. pergunta aí. Deixa eu ver. Teve alguém pedindo para fazer uma pergunta. Pode deixar o link da gravação. Vou deixar, Paulo, o link da gravação, tá legal? Vou editar essa gravação dessa vez, então vai levar um pouquinho mais de tempo, porque eu vou editar isso para isso ficar de uma maneira melhor. De ontem ficou muito grande. Acaba não tendo a visão clara daqui. Tem uma outra pergunta que é assim: os impostos prorrogados poderão ser parcelados? É o que ela disse, né? Infelizmente não, né, Alessandra? O do Simples, não, o do Simples não, só foi prorrogado. No final de tudo, interpretando aí a pergunta dele, se no final de tudo eu quiser parcelar, eu vou parcelar com juros e multa, tá? Mas o governo já abriu essa Prorrogado, possibilidade? prorrogado para pagar nessa data. Vamos imaginar que eu chegue até o dia 20 de dezembro e eu estou devendo uma porção de imposto em aberto. Simples Nacional, estou devendo aquilo que veio para cá, que jogou para outubro. Tudo isso. Eu posso chegar no final do ano, dar entrada num parcelamento disso? De tudo, posso. Pago a primeira parcela e as correspondentes. Então, sim. já é uma coisa boa. Sim, eu posso parcelar. O que eu não conseguir pagar, eu posso parcelar. Juros e multa, tá, gente? Tem nenhuma isenção de juros e multa. Tá certo. A prorrogação aqui do pagamento, eu vou poder prorrogar sem juros. Não há necessidade de ter aqueles refis, aqueles programas do governo disso, não. Eu já posso dar entrada. Não, por enquanto não. Eu acredito que nós estamos esperando aí há um tempo já um benefício de parcelamento, né? Então, de muros, como o governo faz, refis que saiu. Eu acredito que com essa crise, o governo deve criar um benefício de pagamento com juros, porque os juros do imposto, gente, ele é 20% ao mês, no primeiro mês, né? Ele é 0,33 ao dia. Ele dá 10%. No segundo mês, ele vai mais 20% de encargos. Então, eu acho que 30% aí de custo de juros, eu acredito que o governo deva fazer alguma coisa para amenizar essa situação aí dos empresários. Para que a gente possa fazer um parcelamento, entrar ou pelo menos só dessa dívida desse ano. Eu acredito que o governo faça alguma coisa. Bom, isso aí vai ter que esperar, né? Tem uma outra pergunta aqui, que é assim: Alessandra, pela sua experiência, você acredita que o governo pode mudar essa medida provisória, que é a liberação do empréstimo, e liberar o seguro-desemprego com a suspensão do contrato? Acredito que não. Gente, o governo não vai fazer nada que eu prejudique o funcionário, o colaborador, nesse momento. Ele é a parte mais fraca da operação e ele não vai prejudicar eles. Nem pode, né? A maior parte da economia é o colaborador. Você acredita que o que o governo fez ontem é uma coisa que está no limite? Eu acho. E eu vou dizer para vocês, olha... E que nós vamos pagar a conta depois, porque ele não vai querer ver um monte de desempregado. Gente, olha, com isso aí já saiu que foram mais de 4 mil desempregados já. Então, assim, é um número muito grande. 4 milhões? E eu vou dar uma orientação para vocês como consultor, tá legal? E aí eu quero que vocês prestem muita atenção. Um juro de 3,70 ao ano é um dinheiro muito barato. Mesmo você que tem dinheiro em caixa, que está com um pouquinho de caixa para poder sustentar, pegue essa oportunidade. Pegue. É um dinheiro barato, é um dinheiro que vai te ajudar a você financiar isso. Mas, Wagner, é melhor eu manter esse funcionário ou mandar ele embora? Então, pense bem que quando você voltar, você vai precisar de uma turma muito bem equipada, muito bem treinada, o movimento seu vai começar muito devagar e você vai precisar ter muitas ações para prospectar negócio. Todo mundo vai estar disputando o mesmo cliente à tapa. Ter uma equipe nova, despreparada, só vai complicar mais ainda a sua vida.
Então, tome cuidado com isso. Vale a pena pegar esse dinheiro. É o dinheiro mais barato que eu já vi até hoje. Existiam muitos outros dinheiros, mas a R$ 3,70 ao ano é muito barato. Vale a pena. Não, faz muito tempo que a gente não vê isso. Mas se eu pegar esse dinheiro, eu não vou poder mandar a pessoa embora por 2 meses. Essa é a contrapartida que você tem que fazer. Faça conta. Não pense só no dia de hoje. Pense no dia de amanhã. A sua loja pode abrir na quinta-feira, pode abrir daqui a 5 dias, 10 dias, 1 mês, ninguém sabe ainda. Então, pense que quando voltar, o seu consumidor vai estar com medo, vai estar sem dinheiro, vai estar cheio de problemas para resolver e ele vai consumir muito pouco. E você vai precisar de muita gente competente, capaz, para você estar ao lado deles, para poder, junto com essa turma, conquistar as suas vendas e recuperar. Então, tem que tomar muito cuidado com essa história de simplesmente mandar embora. A história não é só hoje, é hoje, amanhã e o futuro. Lembra que a gente está falando aqui no universo, tudo isso, o pouco que o governo fez foi prorrogar os vencimentos. Só isso. Não me deu desconto, não melhorou, não fez PN, só me deu prazo. Então, nós temos que levantar a cabeça e traçar um plano, fazer um planejamento da nossa grana daqui para frente. Senão, eu vou passar muita dificuldade, mesmo com a loja aberta. Tem aqui, Wagner, esse capital de 3,70 está sendo fornecido para a manutenção dos empregados pelo período de 1 ano? Não é pelo período de 1 ano, não. Pelo que eu li, 2 meses. São 60 dias que o governo vai estar emprestando o dinheiro para a empresa para que pague o salário desses funcionários. O dinheiro não vai passar na sua conta, vai ser creditado direto na conta do funcionário. Provavelmente vai ser como aquelas linhas de financiamento, provavelmente, que aconteciam com relação ao 13º, que você tinha que entregar na agência a sua folha de pagamento e ele já liberava o valor. Então, provavelmente vai ser assim. Operacionalmente, isso eu não sei como vai ser ainda. Mas na segunda-feira eu vou saber e eu vou informar vocês. Tem uma última pergunta assim, mas será mais dívida para a empresa e a retomada prevista é para junho e julho? É verdade, existe esse problema. Muitas empresas entendem esse empréstimo como uma situação de mais endividamento. E ela não está errada, é verdade, é mais endividamento. Só que tem que pensar o seguinte, lembra, é mais o endividamento. Se você mandar a pessoa embora hoje, você vai ter que pagar a rescisão. Lembra que ontem nós falamos sobre isso, tá certo? Não existe nada de parcelamento de rescisão, nada disso. Legalmente, você tem que pagar a rescisão inteira. Então, pode ser que o dinheiro que você tenha na mão hoje para fazer essa rescisão venha a fazer falta para você no decorrer dos outros meses. A gente sabe que, mesmo abrindo hoje, a retomada plena disso, os especialistas, as pessoas que estão aí muito forte dentro dessa onda do governo, dizem que isso é para 2021, gente. Não é agora, não é só o fechamento, é a consequência disso. O que é financeiro, gente? E olha, amanhã não perca a palestra do Wagner de finanças aí, de gasto, gente. A gente vai falar muito sobre isso, tá legal? Uma coisa bem pontual e prática. Alessandra, obrigado. Tem muita gente aqui perguntando sobre isso. As questões sobre o financiamento, a gente conversa amanhã, com certeza. Por enquanto, eu queria agradecer a todo mundo. Vou notificar vocês dessa nova live, que vai ser amanhã. E eu comunico direitinho o horário e tudo mais. Obrigado, obrigado, Alessandra, mais uma vez, por tudo que você vem fazendo por esse grupo todo. No meu nome, eu só tenho a agradecer sua boa vontade. Valeu? Obrigada, não. Dispõe. Gente, obrigado a vocês, viu? Amanhã a gente fala muito sobre esse negócio do empréstimo. Tchau. Tá joia. Tchau.